Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, Promotoria de Defesa da Mulher vai trabalhar nas escolas o tema namoro legal, para conscientizar os jovens sobre relacionamentos abusivos. A experiência de São Luís em relação ao grupo reflexivo de homens que já cometeram agressões contra mulheres. E ainda os impactos do pacote anticrime. O MPTV já está no ar. No dia 8 de março será realizada a 9ª edição da Corrida Rosa Choque, de combate à violência contra a mulher. O evento esportivo tem o apoio do Ministério Público do Maranhão. A equipe do MPTV conversou com a organização da corrida. Saiba agora como participar. Bom, pessoal, realmente a gente tem o apoio do Ministério Público nessa campanha, que na verdade é para chamar, para conscientizar as pessoas desse aumento de violência, da violência contra a mulher, e a gente vai usar o esporte e a corrida de rua para levar essa informação a essas pessoas, à sociedade do modo geral. Então a gente conta com a participação de todos. Você que está começando agora a correr, se engaje e comece a correr através dessa campanha, né? Que aí você vai conseguir aliar a questão do esporte e trabalhar também essa questão social, né? Que a gente está percebendo que o aumento está muito grande, a cada dia que a gente liga a televisão é um caso de feminicídio. Então vamos acabar com isso e se inscreva na Rosa Choque. Essa é a 9ª corrida esse ano e vai ser dia 8 de março, com a largada aqui na sede do Ministério Público, percurso via expressa 5 e 10 quilômetros. Quando você se inscreve, uma parte das inscrições ela vai ser doada ao SAEM, que é um setor que atende as mulheres vítimas de violência lá no Socorrão 2, que presta um auxílio com tudo, com roupa. Às vezes a mulher sai de casa vítima de violência só com a roupa do corpo, então eles vão utilizar esse recurso para comprar roupa, material de higiene. Então vai servir para fazer esse atendimento a essas mulheres. Para inscrever é fácil, www.eucorromais.com.br, beleza? Conto com a presença de todos. Os especialistas acreditam que para romper o ciclo de violência contra a mulher, não adianta punir somente o agressor através do sistema de justiça, mas também promover uma conscientização desse agressor para uma mudança de conduta frente às suas vítimas. Em São Luís está funcionando desde o início deste ano o projeto Grupos Reflexivos para Homens. Sobre esse assunto eu converso agora com a psicóloga voluntária do Ministério Público do Maranhão, Denise Soares. Denise, seja bem-vinda ao MPTV. Obrigada. Denise, qual é o papel desse grupo como estratégia de prevenção? Bom, primeiro porque o grupo tem o objetivo de responsabilizar os autores de violência, porque a maioria deles que estão participando do grupo, eles não conseguem se enxergar como autores de violência. Há essa dificuldade, né? O que é natural. Então, a gente trabalha muito com a responsabilização, a desnaturalização da conduta de violência contra as mulheres. E trabalhar com homens autores de violência é proteger todas as mulheres, é proteger a família, é proteger a sociedade, impedir que esse homem faça novas vítimas. Por isso é um trabalho de prevenção, né? Porque a partir do momento que há mudança de comportamento da conduta desse homem frente às suas vítimas, há mudanças também no relacionamento que esse homem mantém no seu ciclo de vida. Esse grupo funciona desde o início do ano. Já dá para fazer assim, uma avaliação desses primeiros atendimentos? Como é que foram essas reações desse grupo? No primeiro momento tem muita resistência, né? O que é normal. Mas a partir das reuniões a gente já consegue identificar alguns comportamentos e alguns posicionamentos desses homens em relação aos seus relacionamentos pessoais. Nas atividades que eu consegui desenvolver, você falou muito sobre rotulação da mulher, de como eles enxergam a mulher, de como qual seria a mulher ideal, porque há esse preconceito do que é ser uma boa esposa, Sim. do que é ser uma boa mãe. Então há uma interpretação diferente do homem em relação à mulher, o que é conduzido pela sociedade, é algo construído. Mas, no geral, eles são bem participativos, desde a primeira reunião, que me surpreendeu bastante. Eles participam de todas as discussões, trazem algumas questões importantes que podem ser abordadas,
há também uma confiança muito grande, houve essa relação de confiança que foi constituída entre eles. Então, quando algum deles fala alguma coisa que está fora do contexto do que está sendo abordado, o outro já chama a atenção, o que é bem interessante também. E eles também compartilham muitas suas experiências pessoais, o que facilita o desenvolvimento das atividades. Como é que é a dinâmica, a metodologia desse grupo? É como se fosse uma roda de conversa? Como é que funciona na prática essa reunião? Bom, primeiro são 15 homens que estão participando do grupo. Uma reunião por semana, acontece toda quinta-feira, das 9 às 11, então são 2 horas de reunião. A gente trabalha muito em formato de roda de conversa, que é uma conversa mais íntima, onde eles ficam mais à vontade para falar das suas experiências, das suas dúvidas. A gente também trabalha muito com palestras. Ontem, que foi nosso 5º encontro, inclusive a delegada Kazumi, ela fez uma palestra sobre direitos humanos e foi extremamente interessante porque eles estavam muito envolvidos, né? Então tem muitos questionamentos que eles conseguiram tirar nesse momento, que é bem interessante. A gente trabalha diferentes temas como direitos humanos, papéis de gênero, resolução de conflitos, sexualidade, álcool e droga, temas extremamente necessários que podem ser discutidos nas reuniões. Você disse agora há pouco que são 15 homens que participam desse grupo. Como é que foi a seleção desses homens para participar desse projeto? Bom, primeiro que eles são encaminhados através de ordem judicial, né? Então eles são obrigados a participarem porque fazem parte da medida protetiva de urgência. Então todos eles estão em cumprimento de medidas protetivas de urgência e todos que estão participando também são reincidentes em praticar violência contra a mulher. Então todos têm medidas protetivas revigoradas a seu desfavor. A seleção é justamente essa, né? Homens que são reincidentes e que precisam se conscientizar de suas condutas. Denise, para as mulheres que estão, por exemplo, agora assistindo essa entrevista, na tua convicção como psicóloga, com a experiência que você já tem aí com esse grupo, é realmente possível resolver conflitos relacionados à violência doméstica com diálogo, promovendo uma mudança de pensamento, de atitude? Sim, eu até consigo ver, apesar de a gente estar no início, o 5º encontro ainda, mas eu já consigo ver alguns homens se conscientizando de alguns comportamentos. Teve até uma fala bem interessante de que ele falou assim, se eu tivesse parado, escutado e dialogado com ela, eu jamais estaria nesse processo. Porque para eles estar ali obrigado é frustrante. Né, participar daquilo, eu perdi o tempo de trabalho, eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, se eu tivesse dado a oportunidade de conversar com ela, eu teria evitado isso. E o que é muito importante, porque o diálogo ele é a base para qualquer tipo de relacionamento. Ele constrói relacionamentos saudáveis. Então, se eu estou disposta a compreender o outro, a me colocar no lugar do outro, fica mais fácil para resolver qualquer tipo de conflito. Então, se eu consigo resolver o conflito à base do diálogo, há uma mudança no meu comportamento. E se há mudança no meu comportamento, há mudança também no modo como eu me relaciono com o outro. E mudança de atitude, né? Ele vai pensar 2 vezes lá na frente. Antes de agir, exatamente. Tanto é que o que é trabalhado muito com eles, porque foi o que foi apresentado, a demanda deles é o autocontrole que eles não têm. Eles são agressivos, mas porque foram constituídos assim. A experiência de vida deles fez eles agirem dessa forma para resolver determinadas problemáticas. Então, a gente também tem trabalhado muito isso com a assertividade, meios de comunicação que ele pode estar utilizando para que ele não haja com agressividade. E qual é o próximo passo desse trabalho? Bom, a gente está trabalhando com a ampliação do grupo fora do Ministério Público. A gente quer ampliar para repartições públicas, inclusive a gente já tem uma capacitação agendada para a equipe de assistência da Polícia Militar. Já temos uma lista de espera de homens que participaram do próximo grupo do Ministério Público. Então a tendência é essa mesmo, ampliar esse projeto que é extremamente necessário. Denise Soares, psicóloga, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Você já deve ter ouvido falar em relacionamento abusivo. Mas na vida real não é tão fácil saber se você está num relacionamento assim. Mesmo adultas, muitas mulheres só percebem que estão numa relação abusiva quando já estão isoladas da família e dos amigos. Por isso, este ano, o Ministério Público do Maranhão, por meio da Promotoria de Defesa da Mulher, vai trabalhar nas escolas o tema namoro legal. E é sobre este assunto que eu converso agora com a promotora de Justiça de Defesa da Mulher, Selma Regina Martins. Olá, promotora, seja bem-vinda mais uma vez ao MPTV. O Ministério Público é que agradece. Promotora, como é que vai ser essa abordagem do namoro legal
que vai ser implantada nas escolas nesse trabalho que o Ministério Público já faz de prevenção? Às vezes, quando a gente fala de violência doméstica, de violência de gênero, de violência contra a mulher, algumas pessoas torcem o nariz, porque não querem falar de violência. Então, esse ano, a gente resolveu usar a linguagem dos jovens. Nós vamos falar sobre como é o namoro legal. Como é o namoro legal? O namoro sem violência. E ele começa quando? Na juventude, que hoje já se namora, já se fica muito mais cedo. Então, é isso que nós vamos abordar nas escolas, através de uma roda de conversa, de rodas de conversa, e uma linguagem simples, acessível a esses jovens. Porque a gente, quando vai falar de violência contra a mulher, fala em relacionamento abusivo. Mas a cartilha vai dizer quais são esses itens, quais são esses indícios de que a mulher está entrando num relacionamento abusivo. E isso, as jovens já podem ter o sinal de alerta e resolver, decidir sair desse relacionamento. Então vai ter uma espécie de cartilha com orientações para essas jovens, né? Sim, é uma cartilha inclusive em PDF, porque hoje a linguagem dos jovens é pela internet, é pelo celular, é pelas redes sociais. Então essa é a forma de comunicação hoje que nós temos, bem rápida. E lá tem uma série de dicas. Por exemplo, o cidadão, ele não chega e começa a namorar e diz, não faça isso, não faça aquilo. É uma forma muito sutil. Por exemplo, olha, eu não gostei dessa roupa que você está usando, meu amor. Essa roupa você só vai usar quando estiver comigo. E uma pesquisa da Avon junto aos jovens diz que ela em regra, 37% das mulheres, elas trocam de roupas. Aliás, 15% das mulheres trocam de roupas. 37% das mulheres fazem sexo sem camisinha a pedido da namorada. E 1/3 das mulheres, das jovens, elas simplesmente acabam com relacionamentos, amizades nas redes sociais a pedido do namorado. Então, isso é uma forma de controle, de isolamento. Outro sinal que é bem grave e que a gente tem que ter uma noção é o ciúme. Existem mulheres e meninas que acham que o ciúme, ele tem que fazer parte do relacionamento. O ciúme é um sinal de alerta. Então, é aquele cidadão que proíbe a menina de sair com os amigos. É aquele cidadão que começa a dizer, tem a festa da escola, que há muito tempo eles não se viam. E aí resolvem que agora está na moda fazer as festas das escolas, 30 anos, 40 anos, 20 anos das escolas. E aí a menina diz, eu quero ir, você não conhece ninguém. E aí ele diz, se você for para essa festa, a gente vai terminar. A decisão é dela. Mas se ela ceder a esse pedido dele, ela vai continuar cada vez mais entrando nessa teia de dominação dele. Porque relacionamento pressupõe confiança e não submissão. O relacionamento saudável é aquele que a moça diz, eu quero ir para uma festa, vá, eu não estou afim, vá para essa festa. E depois chega e pergunta, e aí, como foi a festa? Foi legal? Tudo bem? Porque se ela não estabelecer esse controle está na mão dela. Ela que tem a chave da vida dela. Ela que tem que impor esses limites. Porque senão ela vai entrando sorrateiramente nesse relacionamento abusivo. E quais são as consequências disso? Inclusive o feminicídio. Porque o homem mata a mulher por conta do machismo. Ciúme, não aceita separação. E pelo que a gente percebe, essa questão da influência, do comportamento abusivo, de querer determinar as coisas na vida de uma mulher, já começa logo no início, logo nessa primeira infância, na parte da adolescência, né? Quer dizer, a mulher, se ela não estiver atenta, ela já vai se acostumando com esse comportamento e quando chegar na vida adulta, ela não consegue identificar que está num relacionamento abusivo, né? Exatamente, é o cidadão que quer dominar. Porque é uma cultura machista que nós fomos criados, todos nós, sim, em que o homem dominava a mulher. O homem quer dominar o relacionamento. Olha, hoje você vai matar a sua aula hoje, não tem nada não, uma falta mais, uma falta menos. E ela começa a abrir mão do seu espaço.
A gente tem que perceber que relacionamento não dá diploma e nem dá salário para ninguém. Às vezes o homem, já a mulher adulta, eles resolvem manter uma união estável ou casar e o homem exige que a mulher deixe de trabalhar. Na crise em que nós vivemos hoje, ainda tem mulheres que aceitam deixar seus espaços produtivos para ficar num relacionamento. Isso é muito grave. Como eu recebo mulheres que, para casar, ela tinha uma profissão, era enfermeira, casou com um médico, e aí uma das exigências foi que ela deixasse de trabalhar. E depois de 20 anos eles se separaram. E agora, com muita dificuldade, ela está tentando voltar para o mercado de trabalho, conseguir uma colocação no interior, vai ter que se afastar dos filhos para poder voltar ao mercado de trabalho. Então fica tudo mais difícil. Hoje o mercado de trabalho está muito competitivo. Então a mulher, ela precisa cada vez mais estudar, se especializar, para que ela possa permanecer nesse trabalho, se sentir útil, se sentir reconhecida, tendo valorizado sua autoestima. Isso faz parte da vida da mulher. Promotora, folheando a cartilha, eu percebi que uma linguagem muito comum entre os jovens e a situação muito comum entre eles é o código da boa namorada. Diz que existe um código da boa namorada. Por que as mulheres não devem cair nessa cilada? Porque não existe o código da boa namorada. O que nós conhecemos é o Código Civil, o Código Penal, a Constituição. Nós não conhecemos esse código, mas são padrões que o homem estabelece. A revista Veja, Páginas Amarelas, tem uma entrevista do Roberto Justus e o último relacionamento dele, que ele está casado, ele quando conheceu a moça, ele disse: não quero animal dentro de casa, cada um na sua casa, e não quero ter filhos. Posteriormente eles casaram, ela está grávida e ele tem um casal de shih tzus, cachorros. Então, o que ele estabeleceu, isso tudo foi quebrado. Mas em regra, o homem faz essas exigências para que a mulher deixe de ir para uma academia, deixe de praticar esporte, deixe de estudar, deixe de frequentar festas, o que ela queria. O que foi que atraiu esse homem? Essa mulher do jeito que ela é, do jeito que ela se veste, do jeito que ela se comporta, a alegria, a vida saudável que ela tem. Então ele começa a podar. Por quê? Porque ele tem medo de perder. É uma pessoa de baixa autoestima. Então, o que ele faz? Ele mostra a dominação para ver se ela realmente gosta dele. Uma das exigências hoje entre os jovens é a senha das redes sociais, do Facebook, da internet, como prova de amor. Do Instagram como prova de amor. Isso não é prova de amor. Isso é privacidade, que você está abrindo mão da sua privacidade, que a Constituição nos diz que nós temos direito à privacidade. Quando a cartilha fala em limites que você tem que estabelecer em qualquer relacionamento, seja de jovens, de adultos, eu lembro da Constituição, que nos diz que nossa casa é o asilo inviolável. Então, a mulher ela precisa estabelecer esse limite para que ninguém a afaste da família, da convivência do trabalho, dos amigos, porque isso faz parte da vida da mulher. Para que ela tenha uma boa autoestima, porque termina um relacionamento, ela não tem um amigo, está afastada da família, perdeu o emprego, deixou de frequentar a escola, e aí? Como é que essa mulher vai ficar? Ela vai ter um tempo para reconstruir a vida dela, e esse tempo é precioso. Hoje a gente sabe que tempo é dinheiro, é preciosidade, e a mulher ela não pode entrar nessa onda desse cidadão, querendo que ela seja submissa a ele por conta de um relacionamento. Todos os anos o Ministério Público, a Promotoria de Defesa da Mulher, escolhe um tema, né, para trabalhar nas escolas, que tem a caminhada, né, todos os anos. E eu queria saber da senhora, assim, é uma campanha que já tem um certo tempo, né, um programa institucional do Ministério Público. Qual a avaliação que a senhora faz desse trabalho que é realizado nas escolas, nas ruas, de abordagem, nesse processo, né, de prevenção à violência doméstica? Esse ano nós vamos dar uma nova roupagem. Nós vamos fazer essas rodas de conversa, eles já vão ter esse material, já vão estudar previamente. Nós vamos fazer uma capacitação com os gestores, agora no começo de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A gente já começa trabalhando. E aí a gente vai fazer pelo menos 3 rodas de conversa em março, em agosto e novembro.
Esse ano nós não vamos ter a caminhada porque agora a gente resolveu sentar para conversar com eles, tete a tete. Não vai ter palestra. Eles mesmos vão dizer como é que é o relacionamento. É uma espécie de autoanálise que nós vamos fazer para que eles percebam em que contexto eles estão e como é que eles têm que fazer para não ficar num relacionamento abusivo e para que saibam se relacionar de uma forma saudável, que o namoro seja legal, sem violência. E para as comemorações do dia 8 de março, alguma programação especial? Nós vamos lançar essa campanha no dia 6 de março, lá no Centro Cultural do Ministério Público. Algumas escolas já pediram para fazer parte dessa programação. E aí nós vamos ter um bate-papo comigo e com a Denise, exatamente sobre esse namoro legal, como é que a gente faz para que esses jovens não entrem nesse tipo de cilada. Então fica as dicas para as meninas, né? Atenção a esse namoro legal, né? Exatamente, para que ela possa se relacionar de uma forma saudável. Porque o bom relacionamento faz com que os dois cresçam. É uma forma de compartilhar coisas boas e também para que a gente tenha uma vida feliz, saudável e em paz. E no dia 8 de março tem também a corrida de combate à violência contra a mulher, né? Exatamente. O Ministério Público é apoiador dessa corrida há bastante tempo. Então, é uma forma da mulher nos esportes melhorar a autoestima e nós estamos lá em combate à violência contra a mulher, que é um tema recorrente e que a gente não pode esquecer que o Brasil é o 5º país que mais mata a mulher, é o 4º país no mundo de casamentos de meninas, geralmente com homens 9 anos mais velhos, e a gente precisa alertar para que isso não venha acontecer em nossos lares. Promotora de Justiça Selma Regina Martins, de Defesa da Mulher, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço. No próximo bloco, os impactos do pacote anticrime. É um instante só. O pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional passou a valer desde 23 de janeiro deste ano. A nova legislação altera dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. Entre as principais mudanças estão as novas regras para acordos de delação premiada, o novo critério para definir a legítima defesa e a previsão de prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. Sobre este assunto, eu converso agora com o promotor de Justiça, Cláudio Guimarães. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado. Promotor, qual a sua avaliação a respeito desse pacote anticrime do governo federal, que tem como foco aí o combate a crime contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos? Pois bem, eu faço uma análise bipartida. Eu sou promotor de justiça, portanto sou técnico, mas também sou professor da área das ciências criminais. Então, eu tenho que fazer uma análise a partir da criminologia, levando ali para o lado da sociologia, e fazer uma análise dogmática também. Haja vista que todas essas mudanças que são trazidas para a legislação pelo pacote anticrime, elas se configuram como mudanças técnicas, mudanças que vieram para alterar a aplicação da lei penal. Outro ponto polêmico do pacote anticrime é essa questão da coleta de perfil genético daqueles que foram condenados por crimes dolosos. A gente tem um banco de dados hoje genético nesses casos que possa atender essa demanda? Olha, essa questão ela é de legge ferenda, é uma previsão, é uma intenção, é uma política criminal que eu acho importante. Tudo que vier a ser feito em termos de políticas criminais que possam vir a auxiliar a investigação, a chegar à autoria de um delito, eu acho extremamente válido. Agora, daí até a gente conseguir implantar e manter este banco genético, aí há um grande hiato, um grande gap. Um grande passo, né, que talvez o país ainda não esteja preparado. Exato, o que não significa que a gente não deva tentar implantar as coisas boas, porque
nós nunca teremos uma configuração, um contexto ideal para nenhuma aplicação de nenhuma lei, de nenhuma política criminal. Sempre o contexto, e na área penal, inclusive, é um contexto desfavorável. Geralmente, quando as mudanças ocorrem, é porque a situação se aproxima daquilo que nós chamamos de crise. Então, vem essa legislação, via de regra, de emergência, pensada sob um viés, como eu estava respondendo na primeira questão, estritamente técnico. As pessoas não se preocupam em buscar os fundamentos teóricos que vão autorizar essas medidas, e por isso é que, na minha visão, essas alterações legislativas, elas não guardam coesão, coerência. Parece que cada pessoa está puxando o cobertor numa direção distinta. Não há uma uniformidade. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não sabemos ainda nem qual é, na verdade, o entendimento hoje do legislador, das pessoas que trabalham na área, sobre qual é a função que a pena deve efetivamente cumprir em sede de controle social formal. Sim. Então você vê, um governador vem e constrói uma penitenciária de segurança máxima. Nessa perspectiva, ele está trabalhando com a neutralização do criminoso. Vem outros governadores, olha, eu vou construir a APACs. A APAC, ela tem uma vertente completamente ressocializadora. Sim. O grande mote da APAC é que o próprio preso tem a chave do presídio. Tá? E aí a gente não tem fica... uso de algema, ele é mais livre. E a gente fica sem ter uma política criminal coesa. Olha, o Brasil agora ele vai trabalhar nesta direção. Nessa linha, aqui, né? Essa linha, a política criminal que vai ser adotada vai ser nessa linha. Tá? Então, vem o pacote anticrime, ele aumenta a punição, a punição, a possibilidade de cumprimento de pena para 40 anos, endurece o regime de execução da pena e, ao mesmo tempo, ficam enchendo o direito penal de coisas que não lhes são afetas, com a história da diversificação, que a gente tem que trabalhar com penas alternativas. Nós temos que saber efetivamente qual é o limite, né, e para que serve o controle social formal, que é exercido pelos órgãos, pelas instituições do sistema de justiça criminal. Promotor, a gente percebe que com esse pacote, como o senhor mesmo falou agora há pouco, há uma intensificação da questão da punição. E também o aumento da pena máxima de 40 anos de prisão. A gente pode esperar então aí um aumento da população carcerária de uma certa forma, né? Qual vai ser o impacto disso na prática daqui a alguns anos, com essa população passando um pouco mais de tempo presa, com a intensificação dessa punição, mais gente sendo punida? Olha, isso não vai acarretar impacto algum, na verdade. Você acha que não? Nenhum. Essa previsão, essa possibilidade de que a pessoa venha Sim. a ficar 40 anos reclusa, ela vai ter que ter sido condenada a mais de 100 anos, porque nós temos todas as possibilidades de progressão de regime, de livramento condicional, e existem outros benefícios. Então isso é para um contingente muito pequeno de presos. Isso é para Fernandinho Beiramar, é para Marcola. São pessoas que têm mais de 200 anos de pena para cumprir, e mesmo com todos os benefícios que a lei penal dá para que esse cumprimento de pena seja abreviado, mas se você for fazer os cálculos, Sim. eles permanecerão presos por 40 anos. Então, isso aí é simbólico. Isso aí é algo de que os legisladores têm se aproveitado muito do direito penal, da sua função simbólica. Eu explico melhor. Então você vê, nos juizados especiais criminais. O juizado especial criminal, por mais incrível que pareça, ele foi instituído para atender às demandas de crimes de menor potencial ofensivo. Calúnia, injúria, difamação, lesão corporal leve, ameaça. E, de saída, já disse, olha, isso aqui é para não ter aplicação de pena privativa de liberdade. Ora, se é para não ter aplicação de pena privativa de liberdade, para que isso está no âmbito do direito penal? Então, essa diversificação tem um alto custo para o direito penal, porque você fica se utilizando do efeito simbólico, porque as pessoas, direito penal, pena, prisão, quando na verdade nada disso vai ocorrer,
depois vem uma sensação de impunidade, isso acaba por atravancar o funcionamento do sistema de justiça criminal, que deveria estar trabalhando com o que efetivamente vai acarretar algum dano sério à ordem jurídica. Sim. E essa é a minha percepção da função da pena, é a defesa da ordem jurídica. E aí fica o direito penal com diversas atribuições que não lhe são afetas, não consegue dar conta de nem 5% da demanda, e o que nós temos é uma perda paulatina da credibilidade do sistema punitivo. Então eu volto à primeira pergunta. Sim. Propositalmente eu falei que eu dividia opiniões em dois segmentos essa análise, e o que eu vejo é que nós temos que diminuir o âmbito de atuação do sistema punitivo para que ele efetivamente possa alcançar os objetivos de regulação da sociedade. É nessa questão aí que o senhor acredita que seria bem benéfica a questão do acordo de não persecução penal? Não. Não? De jeito algum. Eu acho o seguinte, o direito penal ele só tem que ser aplicado quando a aplicação da pena privativa de liberdade for efetiva. Sim. O que não acarretar pena privativa de liberdade tem que sair do âmbito penal, é o que eu chamo de evitação penal. Então o que adianta eu lhe processar por um crime de calúnia, se lá no final o que eu estou querendo é uma resposta do Estado meramente pecuniária. Sim. Porque a pessoa vai, processa, e depois o que ela quer? Uma indenização, uma reparação. Se é para aplicar uma medida de cunho civil ou administrativo, que isso comece e termine nessas esferas. Entendi. Não há necessidade alguma de você colocar o direito penal para solucionar questões em que nós não vamos ter como resultado final a aplicação de uma pena privativa de liberdade, porque o direito penal ele foi pensado para isso, para solucionar casos graves que pudessem colocar a ordem jurídica em risco, porque o Estado existe para manter a disciplina social, isso aí vem da teoria do contrato social, desse pacto social que nós tacitamente subscrevemos, e toda a filosofia, toda a teoria do Estado, toda essa filosofia, foi pensada de maneira muito organizada. Olha, a pena privativa de liberdade deve proteger os bens jurídicos de maior importância para a manutenção e estabilidade do Estado, e a ordem jurídica como um todo vai tomar conta de outras coisas. Então você precisa acionar o direito penal porque uma pessoa não lhe pagou aluguel? Não, vai resolver na esfera civil, entra com ação de despejo, vai executar os aluguéis atrasados, e é essa cultura que nós temos que criar. Porque senão o direito penal não vai dar conta nem do que realmente importa e nem desse monte de delitos de menor potencial ofensivo. Aí vem o princípio da insignificância. Sim. Se é insignificante, não tem que estar na esfera penal. Entendi. Promotor, esse pacote também prevê algumas mudanças com relação à progressão de regime, né, e a liberdade condicional. Na sua avaliação, isso foi positivo? Positivo, desde que pensado a partir da função da pena privativa de liberdade como defesa da ordem jurídica. Então, a ordem jurídica ela necessita de proteção para seus bens jurídicos de maior valor, e a partir desta perspectiva, do valor que aquele bem jurídico penal tem, da intensidade do dano causado, por exemplo, como o crime de corrupção, porque a corrupção tem colocado o nosso país em uma situação financeira, administrativa, a república em xeque. Nós estamos passando por uma grave crise. A corrupção, para mim, ela é a mãe de todos os males, ela gera violência estrutural. E a violência estrutural, o que é a violência estrutural? É o inacesso, é o não acesso das pessoas ao básico prometido pela Constituição. As pessoas não têm emprego, as pessoas não têm saúde, as pessoas não têm educação, não têm segurança, não têm transporte público de qualidade. Então, a corrupção, ela gera a violência estrutural. Haja vista que o dinheiro
que deveria ser empregado nesses campos foi desviado. Isso é muito grave, isso põe em xeque a ordem jurídica, isso desestabiliza o Estado, isso desestabiliza a República. Então esses delitos têm que ser punidos com pena privativa de liberdade e a execução desta pena, tá, no meu entendimento, ela tem que ser o mais rigorosa possível. E é isso que o projeto prevê, maior rigor na execução penal. Não é factível, não é possível, não é razoável que uma pessoa que mate o pai e a mãe tenha direito a uma saída temporária que gera muita polêmica, no dia do pai e no dia da mãe. Isso é um absurdo. Tá? Então nós temos que pensar, tá, o sistema como um todo. E esse pensamento, no meu entendimento, ele passa inicialmente por essa questão de evitação penal. Aquilo que não tiver importância constitucional suficiente para ser protegido pelo direito penal, deve buscar outros âmbitos de proteção. E aquilo que ficar no âmbito de proteção do direito penal, quando aquele bem jurídico for lesado, ele tem que trazer a reboque a aplicação de uma pena privativa de liberdade. E aí a sociedade vai discutir o que é que deve ficar na esfera de proteção penal e aquilo que não deve. Promotor de Justiça Cláudio Guimarães, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Para mim é sempre um prazer estar aqui trazendo as minhas ideias e eu estou sempre à disposição. Obrigada. O MPTV termina aqui. Você pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. Entre em contato com a gente pelo e-mail ascom@mpma.mp.br ou no nosso WhatsApp 991 14 6529. Não esqueça, a gente tem um encontro todas as segundas-feiras às 7h30 da noite aqui na TV Assembleia. Até o próximo programa.